Olá, meus amigos, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Queridos, eu quero meditar junto convosco aqui no livro de Lucas, capítulo de número 21, a partir do versículo de número 5. Eu quero estar fazendo a leitura e serei breve aqui na explicação, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? E dizendo alguns a respeito do templo que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: quanto a estas coisas que vêm, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Disse então ele: Vede que não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Proponde, pois, em vosso coração não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, e de todos sereis odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possui a vossa alma. Amém, queridos? Essa palavra que eu acabei de fazer a leitura dela, encontra-se no livro de Jesus, o Evangelho de Jesus, a qual escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 21, a partir do versículo 5. Mas esta mensagem Jesus estava ali ministrando. A palavra de Deus a dizer, do versículo 1, que Jesus ele estava no templo, né, olhando as pessoas que estavam ofertando ali no gasofilácio, no altar. E Jesus então, ele vai ver que tinha uma certa viúva, pobre, e essa viúva tinha duas moedas apenas. E essa viúva vai chegar e vai depositar essas duas moedas ali, com toda a fé que ela tinha. Jesus vai dizer para os seus discípulos que aquela mulher fez muito mais do que aqueles que estavam colocando quantias maiores. Porque Deus ele não está preocupado com a quantia, mas sim com a sinceridade daquilo que está sendo feito e a consciência com que aquilo está sendo feito. E Jesus agora vai dar um ensinamento para os seus discípulos, dizendo que aquela mulher fez mais do que todos que estavam ali. Aquela mulher lançou mais do que todos esta pobre viúva, diz Jesus. Por quê? Porque ela não deu daquilo que sobrou, ela deu daquilo, tudo que ela tinha. Da sua pobreza ela tirou o melhor que ela tinha para poder fazer aquela oferta, levar aquela oferta no altar. Ao passo que todos os que estavam indo ali tinham condições e não fazia da forma que era devida. Ensinamento dentro do templo. Jesus estava dando o parecer dele ali, segundo o que ele estava vendo, observando as atitudes de cada um. E agora Jesus ele vai entrar aqui trazendo uma revelação. Por quê? Por causa dos seus discípulos também. Era necessário que ele ensinasse para os discípulos a respeito daquilo que verdadeiramente é o real, é o verdadeiro. E Jesus agora vai ver que eles estão ali, né, prestando atenção na ornamentação daquele templo. E a Bíblia vai dizer que aquele templo
estava ornado ou ornamentado de formosas pedras e dádivas, de coisas belas, coisas atraentes, coisas bonitas. E isso é impressionante. Quando nós olhamos para um templo grande, bonito, ornamentado, bem feito, que tem coisas que chamam a atenção, nós ficamos empolgados com isso. E aconteceu também com os discípulos de Jesus. E Jesus agora vai dar uma exortação para eles. Porque o mais importante para Deus não é você ter um templo bonito, ornamentado, com pedras, com objetos judaicos e etc., objetos de Israel. Não, não é isso que o Senhor está preocupado. O Senhor está preocupado em como é que verdadeiramente esta congregação, essa igreja, esse ministério está fazendo a obra do Senhor enquanto peregrinos na terra. E aqui Jesus vai dizer então, quanto a essas coisas que vocês estão vendo, vai vir dias aí, ó, que elas vão ser destruídas, não vai restar pedra sobre pedra, vai ser tudo isso derrubado. O Senhor não está prezando templo, o Senhor está prezando pessoas. O Senhor está preocupado, de fato, é com salvar vidas, né? E ali agora eles vão perguntar para o Senhor quando é que vai haver isso e quais são os sinais, né, desse acontecimento. Aí Jesus vai trazer para eles uma informação em dois sentidos de tempo. No tempo que seria próximo e num tempo mais estendido. Ele vai dizer que vai haver, então, um momento que esse tempo vai ser destruído. E quando estudamos sobre essa história, né, a gente vai ver que depois que Jesus ascendeu-se ao céu, 70 anos depois, então vai acontecer então que aquele templo vai ser de fato destruído, é algo concreto, aconteceu. E ali então Jesus vai trazer revelações a respeito de um tempo bem mais adiante. E ele vai dizer, olha, e não vai ser agora que vai ser o fim, não vai ser agora que vai acabar, porque vai ter que acontecer dessa maneira. Então vai levantar reinos contra reinos. E a gente vê que até hoje tem esse impasse, né? A gente vê que pro lado do Oriente a guerra é travada entre um reino e outro. E isso vem acontecendo de longa data. E sempre tem alguma coisa acontecendo. E agora ele vai dizer também que vai haver o quê? Haverá vários lugares grandes terremotos. A gente vê terremoto, a gente vê maremoto, a gente esquece rapidamente os acontecimentos. Maremotos destrói o Havaí, destrói o Haiti, destrói locais ali para o lado dos Estados Unidos, como aconteceu alguns anos atrás, né? Devastou toda uma cidade, né? Foi lamentável, mas isso acontece. E não é o fim por este momento, por essa situação, perdão. Não é o fim por essas situações. Então a chuva vem, destrói cidades, destrói. Isso ainda não é o fim. Jesus vai dizer que vai. E fome, vai haver fome, pessoas vão estar passando fome, vai haver fome. Pestilência, peste, né? A gente pode chamar uma pandemia dessa que acontece, que está acontecendo, como a peste que houve lá, a peste negra lá atrás, que muitas pessoas morreram, e o Senhor está dizendo, isso vai acontecer, mas não é o fim. Jesus já tinha dito que essas coisas aconteceriam. Então isso aí não é algo para a gente ficar apavorado com isso. A gente tem que entender que isso já foi um dia profetizado. O próprio Senhor falou que aconteceria e está acontecendo. Então, ele vai dizer que também haverá coisas espantosas para nós mesmos. Nós vamos ficar espantados com as ações dos seres humanos em si, né? Com a mente demoníaca do ser humano, aonde que a gente vê pais estuprando filhos e etc, matando e coisas absurdas acontecendo, pessoas dizimando outras pessoas em quantidade dentro de escola, quando a gente já viu, pessoas que prendem o outro dentro do sótão, do porão da casa por longos anos, coisas que a gente fala como isso é possível, coisas que acontecem e que o Senhor vai trazendo à tona para a gente entender que é o cumprimento da palavra, mas isso não é o fim, não é o fim. E ele vai dizer então que todas essas coisas, né? Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão. Então tem coisas que vai acontecer ainda. Mas uma das palavras que me chama a atenção aqui é no versículo 12. Porque aqui vai nos trazer
uma direção para a gente ficar um pouco preocupado de fato. Imagina que o seu inimigo, o seu perseguidor é o Estado. Imagina que o seu inimigo, o seu perseguidor é os ateus, né? São pessoas que não são da mesma fé que você. Mas agora imagina os seus perseguidores carregar uma Bíblia debaixo do braço. Imagina os seus perseguidores fazerem parte de uma oligarquia religiosa. Olha bem para você ver. Mas antes vos lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas, e às prisões. Ou seja, aqui faz uma alusão de que tanto a sinagoga quanto a cadeia têm a mesma função em um determinado momento. Entendeu? Aqui um momento vai chegar onde que as pessoas que são verdadeiramente servas do Senhor, até a própria sinagoga, até a própria igreja vai detestá-las. Sabe por quê? Porque vai bater de frente, não vai aceitar as vãs doutrinas, as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos, as falsas teologias. O homem cresce em conhecimento e reduz a sua capacidade espiritual da graça de Deus. E aqui ele vai dizendo sobre isso, e vão levar a reis, a governadores, mas é para nós não nos preocuparmos com isso. É para sermos perseverantes, porque vão tentar dizer que estamos errados, que estamos fazendo as coisas da forma que não devia. E em algum momento vai ser proposto para nós negarmos o nosso Deus. Ah, mas esse está ultrapassado, a forma de adorar é essa agora. Se você fizer isso, então você vai ficar livre. Mas a palavra de Deus diz que a gente não se preocupa com isso, porque Ele vai nos dar palavras corretas, adequadas para poder transmitir para aqueles que estiverem diante de nós. Indiferente do grau de conhecimento, do poder, né, aquisitivo, né, da sua liderança, nós vamos ter sabedoria, porque Deus vai nos conceder essa sabedoria na hora certa, para podermos expressar isso. E isso tende a acontecer. Um momento que nós estamos vivendo, já está acontecendo muitas coisas. Mas como disse o Senhor Jesus em João 8,32, e conhecereis a verdade, ela vos libertará. Hoje tem muitos mestres e doutores. Vivemos um tempo de uma pregação coach, né? Uma mensagem motivacional, aonde que as pessoas elas se fortalecem por um momento por causa daquela mensagem, mas elas não têm recebido de fato a revelação da palavra para poder esperar de fato que um dia vai chegar aonde que somente os verdadeiros adoradores suportarão. Quem estará preparado para isso? Será que o Senhor Jesus, quando voltar, vai encontrar fé na terra? Será que nós realmente estamos tendo fé na palavra de Deus? Eu vi esta mensagem e falei, meu Deus, é tremendo. Até a própria sinagoga vai servir como lugar de prisão para os que verdadeiramente acreditam no Senhor. A família, como já aconteceu outrora, até a própria família, pais, irmãos, mãe, vão desprezar. Se você ficar pensando que a sua confiança está na sua casa, na sua família, olha, meu irmão, cuidado com isso também. Trata todo mundo, indiferente de quem seja, bem. Mas não espera que eles venham ser fiel com você o tempo inteiro ou que vão te tratar bem. Em algum momento isso pode acontecer, mas é o cumprimento da palavra de Deus. E você tem que estar apto a entender isso, para você também não julgar ninguém, mas profetizar salvação nessas vidas para o nome do Senhor ser glorificado. Que Deus abençoe você no nome do Senhor Jesus e que esta palavra possa te estar dando ânimo aí. Às vezes é gostoso chegar e profetizar algo para nos animar no momento de angústia, mas é nesses momentos também que nós nos fortalecemos. É nesse momento que nós paramos um pouco para refletir sobre as nossas ações e atitudes e se de fato estamos entendendo o que Deus está falando conosco. Amém? Que Deus abençoe você no nome do Senhor Jesus. A paz seja com todos.